Oh, Janus, tá na hora do show. E tudo começa com o Vena chamando a Kiwi e a Utena na base da Inormet. E quando as garotas chegam lá, o Vena apresenta pra elas a Kurisu, uma loli que vai ser a nova companheira de equipe delas. Começou errado aqui já, hein? E a Utena pergunta pro Vena qual foi o motivo que fez ele sequestrar uma criança. E o Vena diz que ele não sequestrou ninguém. Daí a gente descobre que o Vena não tem critério nenhum pra sair por aí dando poder às pessoas e deixando elas fazerem parte da organização do mal dele. Porque a Kurisu só encontrou o Vena aleatoriamente na rua e ele automaticamente convidou ela para fazer parte da equipe. Simples assim. Então o Vena manda a Kurisu se transformar, e diferente das roupas da Utena e da Kiwi que são meio sexualizadas, as roupas da Kurisu são bem comuns e até parecem roupas de um personagem de contos de fadas. O autor desse anime, ele sabe que sexualizar adolescente em anime é um negócio meio paia. Mas mesmo assim, tudo que é anime por aí faz isso. Tanto que é uma parada até normal que a gente vê em todo o anime-ete. Minha mãe do céu! Agora, sexualizar criança, daí é passar muito do limite do bom senso. Além de ser uma coisa bem nojenta e questionável, o autor ainda ia comprar uma polêmica bem desnecessária para a história dele. E o cara que escreveu o mangá desse anime, ele resolveu isso de uma forma bem simples. Mas a gente chega lá. Depois disso, o Vena chama as garotas para verem o primeiro test drive dos poderes da Kurisu. E o Vena batiza ela com o nome de Nero Alice. A Alice usa um brinquedo para fazer as 3 magias entrarem dentro da casa de bonecas dela. E o anime vira um pop playtime e as 3 magias são perseguidas pelos brinquedos da Alice. Até que as 3 se escondem em um quarto e a Alice começa a mexer com a cabeça delas. E ela transforma a Silpho numa criança e a Magenta num homem. E elas duas literalmente começam a mamar na Azul, como se elas fossem 2 bebês. E eu não tô nem brincando, é isso mesmo. Do lado de fora, o Vena explica que a Alice consegue criar monstros com os brinquedos dela. Além disso, ela consegue controlar a realidade no espaço controlado, que no caso é a casa de bonecas dela. O Vena explica que basicamente qualquer coisa que entre na casa de bonecas da Alice automaticamente vira um brinquedo dela. Mas tem um problema, como a Alice é muito nova, ela fica sem energia muito rápido e a magia quebra. Quando as 3 magias se libertam do controle da Alice, elas ficam revoltadas com o que a Alice obrigou elas a fazer. Chup. Depois disso, o anime mostra a Utena e a Kiwi sem nada pra fazer até que elas veem a Kurisu andando pela rua e elas pedem pra ir pra casa dela. Na casa da Kurisu, a Utena se toca que a Kurisu passa a maior parte do tempo sozinha, já que a mãe dela é mãe solteira e ela passa a maior parte do tempo trabalhando. A Kiwi encontra a primeira boneca que a Kurisu ganhou da mãe dela, e como essa foi a primeira, ela tem um grande valor sentimental. Mas como essa boneca tá meio suja, surrada e rasgada, a Utena se oferece para consertar ela. Então a Utena passa a noite toda lavando e costurando a boneca da Kurisu até ela ficar nova. No dia seguinte, quando a Utena vai entregar a boneca da Kurisu, ela acabou pegando uma gripe bem forte, porque ela pegou frio demais enquanto ela costurava a boneca da Kurisu. Por causa da gripe, a Utena desmaia na frente da Kurisu, e ela decide usar os poderes dela para curar a Utena. E para isso a Kurisu prende a Utena na casa de bonecas dela e ela usa uma forma adulta para cuidar da Utena, e essa forma só é usada 2 vezes no anime todo. Para evitar que esse anime fique mais polêmico do que ele já é, a Kurisu nem participa das cenas de ecchi, ela só aparece 2 vezes em 2 cenas de fanservice, mas é usando essa forma adulta dela. E nessas 2 vezes o anime mostra tudo como se a Kurisu estivesse apenas brincando com as outras pessoas. Tipo, nessa parte da Utena, a Kurisu literalmente tá brincando de médico com ela, e o fanservice é apenas a Kurisu passando um gel para a garganta nos peitos da Utena, e depois dando uma injeção de mentira nela. Apesar de ter muita coisa errada assim nesse anime, eu não vi nada demais nessa parte, e depois o anime corta pra Kurisu, ela realmente conseguiu curar o resfriado da Utena. Depois disso, o anime volta para a infância da Utena para mostrar o porquê ela é tão viciada em garotas mágicas. A Utena começou a gostar de garotas mágicas porque ela assistia muito desenho de Mahou Shoujo na infância. E ela ficou encantada por tudo que representa uma garota mágica. Então o anime vai para mais uma luta sem sentido, só que dessa vez tem uma coisa diferente. A Azul parou de resistir e começou a curtir as torturas diárias que a Base obriga ela a passar todos os dias. A Azul tá tão estranha que a Base ainda tenta impedir que a Alice assista essa situação. E a Base não quer que a Alice veja essa falta de vergonha que a Azul tem.
E isso é até irônico da parte dela. Até que a Silphur salva a Azul e o demônio explode na cara da Leopardo. Depois disso, a Azul pede para as amigas dela deixarem ela um pouco sozinha, porque por alguma razão ela não tá conseguindo se concentrar nas lutas. Então Vashti, o mascote do grupo, o mesmo bicho que deu poderes a ela e também, por coincidência, o irmão do Vena, diz pra Azul que para ela se concentrar, ela precisa lembrar qual foi o motivo que levou ela a virar uma garota mágica. No dia que a Azul virou uma garota mágica, ela estava tentando proteger uma criança que ia ser atacada por um demônio. Depois que a criança fugiu, a Magenta apareceu e destruiu esse demônio. Então a Magenta viu a coragem da Sayako e depois disso convidou a Sayako para fazer parte do grupo de Mahou Shoujo dela. E assim ela virou a magia azul e passou a ajudar a Magenta a proteger a cidade. Depois disso, a Sayako decide passear pela cidade para tentar esquecer todos os problemas dela e ela acaba encontrando a Utena em uma exposição de garotas mágicas. E nesse lugar, enquanto pra Sayako tudo na exposição é sem graça, pra Utena tudo é incrível. E depois disso ela vai assistir um filme de Mahou Shoujo e esse filme faz a Sayako lembrar o que é ser uma garota mágica. Então ela decide enfrentar a Base sozinha. A Base encontra a Azul esperando ela sozinha no mesmo parque da última luta. Então, para ninguém interromper a luta, a Azul coloca um escudo em volta do parque. Diferente das outras lutas desse anime, que só começam e não tem final, nessa a Azul começa a lutar pra valer. E no meio dessa luta, usando uma técnica especial, a Azul até consegue congelar os pés da Utena no chão, só pra jogar uma magia super poderosa de gelo nela. Só que a Utena consegue escapar do ataque, e ela ainda prende a Azul numa armadilha, que obviamente eu não vou poder colocar aqui no vídeo por motivos óbvios. Enquanto a Azul tá nessa máquina de tortura, uma coisa bem interessante acontece, o pingente dela começa a quebrar, e quando a Utena liberta a Azul, ela começa a se arrastar até os pés da Utena, tipo aqueles protagonistas de shonen que lutam até a morte e nunca desistem. Mas pra surpresa da Utena, a Azul não queria mais lutar. Na verdade, ela queria lamber o pé da Utena de uma forma totalmente apaixonada. A Utena torturou tanto a Azul que a mente da mina simplesmente quebrou. Receba! E ver a grande heroína dela se humilhando nos pés do seu pior inimigo faz a Utena ficar simplesmente furiosa e revoltada. E ela pega a Azul pela roupa e dá uma puta lição de moral nela. 正義のヒロインドレスマジア全ての女の子の憧れそのあなたが悪の組織に媚びへつらう解釈違いにも程があるヒロインとしての矜持を持ちなさい Depois disso, a Utena deixa a Azul e vai embora. No final do episódio, o Vena vem falar pra Utena que ela não tem crédito nenhum pra dar lição de moral em ninguém. E o episódio termina pra valer com o Vena apresentando a Leopardo, a Blaze Magia e a Alice pros verdadeiros vilões do anime, que são os membros fundadores da Inormet, que saíram pelo país caçando garotas mágicas. E pelo número de pingente que elas têm muita experiência em lutar contra garotas mágicas. E esse foi o vídeo de hoje, valeu por ter me assistido até aqui, e dá um like e se inscreve.